Porque Nietzsche chorou. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos, um gênio da filosofia. Filme fundamentado no livro escrito pelo psicólogo Irving Yalom, formula uma reflexão de ficção entre Nietzsche e o médico Joseph Bauer, professor e mentor de Freud. O encontro de ambos facilitado por uma linda soviética, Leo Salomé, cuja tara sexual transar com os gênios de seu tempo. Nietzsche ficou perdidamente apaixonado por Leo, obteve algumas noites de sexo, e Salomé, entendendo a genialidade de Nietzsche, fascinada pelo seu intelecto, procurou o médico Bauer. Desejava salvar a filosofia de Nietzsche. Com efeito, o próprio Nietzsche teria que ser salvo. Nietzsche estava doente, com fortes dores de cabeça. Não conseguia pensar, escrever suas grandes obras. Leo Salomé amava a filosofia, motivo pelo qual procurou Bauer, depositando no médico suas esperanças. A cura terapêutica por meio da linguagem, Bauer ficou interessado na sexualidade de Leo. A mesma percebeu, disse-lhe cura Nietzsche. Bauer imaginou ser o seu marido. Leo: Bauer, você precisa conhecer Nietzsche. Trata-se de um gênio incompreendido pela cultura do seu tempo. Deixou ao médico alguns livros de Nietzsche. Leia para que possa compreender a memória dele. Bauer ficou perplexo ao ler os livros de Nietzsche, comentando com Freud. Trata-se de um gênio. Ele mesmo formulou os fundamentos da psicanálise. Freud ficou alucinado por encontrar a base epistemológica da nova ciência, a psicanálise. Precisamos de Nietzsche, disse a Bauer. Sei disso, senhor Freud. Nietzsche viveu um grande trauma, formulado em sua magnífica obra. Assim falava Zaratustra. Sem o conhecimento da magnífica obra, não será possível compreender o filme. Em síntese, o que diz o livro? Zaratustra, um gênio e ao mesmo tempo profeta, resolveu esclarecer as pessoas. Entretanto, sua sabedoria foi recusada. Percebendo a impossibilidade do ensinamento, volta à sua casa e vive a solidão, como se não fosse possível ensinar o caminho para a libertação do povo. Nietzsche faz de sua frustração o espelho de sua imagem, motivo de sua tristeza e dor. Bauer compreende o filósofo. Nietzsche imagina ter nascido muito cedo. O mundo não estava preparado para o seu pensamento, motivo de não ser compreendido, a razão de sua tristeza. Bauer propõe-lhe ajudar. Nietzsche não aceita, diz compreender a sua própria psicanálise, entende dos mecanismos para suportar a vida, justifica a solidão e nega o sexo, uma vez que seu amor foi recusado por Leo. Apesar de compreender a lógica da memória, disse Nietzsche, muito difícil ser o próprio médico, devido à razão do sujeito em ação, desconhecer o sujeito. Transforma-se apenas em objeto, o mecanismo mais profundo da alienação, senhor Bauer. Bauer estrategicamente disse a Nietzsche: também eu preciso de você, pois vivo uma grande paixão. Apesar de ser casado, Nietzsche se lamenta: não posso ajudar ninguém. A única coisa que sei é suportar as diversidades do mundo. Bauer rende aos argumentos do filósofo.
Entretanto, Nietzsche reflete: ninguém cura ninguém, a única cura é o desenvolvimento da própria genealogia descritiva, o entendimento do mundo, as sombras culturais que afogam o psicológico humano, como são formadas as memórias, sendo que o pensamento volta contra o homem. Os problemas da humanidade são culturais, Sr. Bauer. Bauer reflete com Freud a respeito de Nietzsche. Ambos reconhecem a importância da filosofia para a psicanálise. Entretanto, desconhecia o valor de Nietzsche para a epistemologia. Nietzsche sempre deixava Bauer surpreso em referência à vida. Não é necessário ter metas, pois as mesmas limitam os acidentes. Programar a vida é mergulhar na mais profunda ilusão. Melhor viver a ilusão na perspectiva da consciência crítica. É o único modo que há para eliminar os delírios. Disse Nietzsche a Bauer: assumirmos as imperfeições por serem naturais à vida. O homem é um animal viciado, perdido, alienado, motivo de aproximar do objeto pelo desejo, sendo a consciência uma espécie de engano. Fundamental superar os valores de uma cultura falsa, sustentada pelo platonismo cristão. Os homens têm que libertar das raízes civilizatórias. Entretanto, a vida não tem finalidade. Tudo, de certo modo, é composto por ideologias. Até mesmo seu modo de entender a psicanálise, Sr. Bauer, é impossível viver o mundo sem ser alienado, pelo menos parcialmente. O conhecimento é a fragmentação aproximada. Compreenda a razão da paixão oculta do nada. Nietzsche disse a Bauer: analise a cultura, que compreenderás o homem, liberta-se da mesma, que o homem será libertado. O filme é tal acepção. A psicanálise sem a filosofia não desenvolve. O desespero, produto do niilismo, a cultura da normalidade, a imprudência da cegueira. Eles não são normais, porque são iguais. Ao término do tratamento, Nietzsche propõe pagar o médico. Bauer recusa receber. Nietzsche, indignado, pois ninguém faz nada sem ser motivado. Compreende Bauer e justifica. Leo Salomé pagou. Nietzsche, estupefato: então ela me amava? Respondeu Bauer: infelizmente não. Entretanto, desejava salvar a filosofia. Para tal vossa pessoa não poderia morrer ainda jovem. Nietzsche silenciosamente compreende, com os olhos cheios de lágrimas, despede do médico. Estava exatamente certo. O verdadeiro motivo de Bauer tratar de Nietzsche, interessado em Salomé. Entretanto, juntamente com Freud, fundam-se a psicanálise. Porém, o que não pôde fazer foi salvar o jovem filósofo, morrendo posteriormente o grande sábio da humanidade. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.